Como montar uma carteira de fundos imobiliários de médio risco e gerar R$ 2.500 todos os meses provenientes dessa carteira, né? Hoje, na minha opinião, como investidor aí há vários anos em fundos imobiliários, o melhor teor de risco para nós que somos investidores é o médio risco. Por quê? Você atrela a segurança de alguns segmentos com a lucratividade de outros segmentos. Consecutivamente, você tem um ponto de equilíbrio que traz essa boa rentabilidade sem correr um risco exagerado. Então, definitivamente, uma carteira de médio risco é a melhor escolha, tanto para você que está começando, quanto você que já é investidor, já investe em alguns fundos imobiliários e está buscando um ponto de fato de equilíbrio, né? Você que está buscando aí ter uma rentabilidade adequada, ali 12%, 13% todos os anos, porém não quer ficar se expondo muito a risco, né? Então, uma carteira de médio risco é a melhor pedida hoje, na minha opinião, acredito na sua também, né? Então, vamos lá, tá? Temos aqui carteira de fundos imobiliários e temos o primeiro ponto aqui, que são, obviamente, os segmentos, né? Cada segmento tem o seu teor de risco. Esse teor de risco está ligado aos imóveis desse tipo de segmento. Por exemplo, um fundo de logística tem um risco muito menor do que um fundo de papel. Por quê? Basicamente, o fundo de logística está ligado aos imóveis, aos inquilinos, que é uma ligação mais direta, tá? Entre a gestão do fundo, né? Ali a gestão, a administração desse fundo e basicamente os inquilinos, os imóveis, tá? Já o fundo de papel, ele tem algumas divergências, ele rende muito mais. Em breve eu vou explicar melhor, tá? Mas existe uma diferença bem gritante em cima dos segmentos, né? No caso, diferença de rentabilidade e de risco também, tá? Então, aqui o baixo teor de risco nós temos logística e tijolo. Por que logística e tijolo? Como eu já expliquei, você tem imóveis de logística, galpões logísticos, e tem os fundos de tijolo, que são shoppings, lajes corporativas e assim em diante, né? Então, esses fundos, eles investem majoritariamente em imóveis. É claro que eles podem ter outros ativos lá dentro, porém, a maior parte do patrimônio desse fundo está alocada em imóveis, tá? Em imóveis físicos que, inclusive, você pode visitá-los, né? Até os galpões logísticos ali, indo para São Paulo, você encontra vários distribuídos ali naquela região. Então, esse segmento, ele é mais tranquilo, porque ele não oferece tantas oscilações. Ele é um segmento mais previsível, né? Você consegue aí prever melhor para onde vai esses imóveis, como eles estão localizados, qual que é o segmento daquele imóvel, seja logística, shopping, hotéis, resorts e assim em diante, tá? Então, esse segmento é mais tranquilo, porém, ele é menos lucrativo, tá? Ele não vai ser tão lucrativo quanto outros segmentos que eu vou mostrar para você agora. Ele funciona como uma ancoragem em questão de segurança para a sua carteira de investimentos, tá? Esses dois segmentos aqui. Passando para o médio teor de risco, você tem os FOFs e o desenvolvimento. Ou seja, FOFs são Funds of Funds, são fundos imobiliários de outros fundos imobiliários. Basicamente, eles compram vários fundos imobiliários e alocam ali o patrimônio dos seus cotistas, né? Já o desenvolvimento, eles basicamente investem em desenvolvimento de imóveis, sejam prédios, galpões e assim em diante, né? Por que que está no médio risco? Né? Basicamente porque você tem uma mescla muito grande desses dois tipos, desses dois segmentos aqui de fundos imobiliários. Isso traz um risco mediano. Você consegue ter uma lucratividade interessante, inclusive nos FOFs, porém você acaba agregando um fator de risco maior do que o logística e tijolo em conjunto ali. Tudo bem? Então eles são obviamente de médio risco e fica ali no meio termo entre o alto e o baixo risco por conta da variação dos imóveis. Aí você me pergunta, por que no alto teor de risco ou alta rentabilidade, tá lembrando que sempre risco é igual a rentabilidade, sempre está no mercado financeiro. Então, por quê? Quanto mais você se expõe a risco, melhor tem que ser a sua recompensa, tá? Não existe um mundo ideal onde você não vai se expor a risco e vai ter a maior recompensa possível. Não existe na vida basicamente isso. Por exemplo, um dono de uma empresa, ele corre muito mais risco do que um funcionário que ele contrata ali, que pode conseguir qualquer outro emprego, porque o dono da empresa está empregando o seu dinheiro, investindo o seu dinheiro naquela empresa e tem que fazer ela rodar, ela dar lucro. Então, consecutivamente, ele vai receber um lucro maior do que um funcionário que ele contrata para operar ali na empresa e tudo mais, tá? Então, papel e híbridos são os segmentos mais lucrativos hoje dentro do Brasil. Só que os FIIs de papel, ele tem um risco ligado aos contratos. Se a pessoa que está realizando aquele contrato, a empresa, né, que está realizando aquele contrato, não honrar com a sua dívida, você vai ter uma perca de patrimônio por parte desses fundos de papel. Porém, a rentabilidade deles supera os 13% ao ano. Então é muito
muito bom ter fundos de papel na sua carteira de investimentos em fundos imobiliários. E os híbridos, eles são basicamente também muito parecidos com os FOFs, porém os híbridos, eles têm vários segmentos ali distintos de imóveis, né? Tem shopping, tem galpão logístico, tem os próprios papéis, então eles têm de tudo um pouco. Isso é bom? Claro que é bom, porque diversifica o seu patrimônio. Só que a parte ruim dos fundos híbridos é a questão de justamente ter de tudo um pouco. Consecutivamente, ele pega um pouquinho do risco de cada um dos segmentos, tá? Então eles são muito lucrativos, os fundos híbridos, inclusive muito conhecido aqui no Brasil é o MXRF11, né, que é um excelente fundo imobiliário, e ele também é um fundo de um risco um pouco mais elevado. Lembrando que o mercado de fundos imobiliários, ele não tem um risco muito acentuado igual o de ações, tá? Ele é um risco um pouco menor, porém existe risco sim. Inclusive, se você não souber exatamente como montar uma carteira de investimentos dentro de fundos imobiliários, o risco ele vai ser extrapolado com certeza. Então você tem que aprender e esse vídeo aqui vai ser excelente para você, já vai te dar uma boa base para você montar a sua carteira, tá? Então temos aí os 3 teores de risco, né? Baixo, médio e alto risco, tá? E alto rendimento. Então tudo rendimento, baixo rendimento, médio rendimento, alto rendimento, tá? Dentro de fundos imobiliários. Segundo ponto é a distribuição, né? Olha só, conforme a distribuição em cada segmento, maior ou menor será a lucratividade. Já expliquei para você. Se você tende a investir mais em fundos de papel e híbrido, maior vai ser a sua rentabilidade. Se você tende a investir mais em fundo tijolo e logística, mais segura vai ser a sua carteira, porém a sua rentabilidade será afetada. Você tem uma rentabilidade hoje por volta de 9, 10% ao ano de distribuição de dividendos, tá? Fora a valorização da cota, que eu vou fazer um outro vídeo sobre essa questão de, poxa, como que eu ganho com fundos imobiliários? Eu vou explicar ali bem detalhadamente como funciona o ganho com fundos imobiliários, tá? E agora um exemplo de médio risco, tá? Olha que prático. Basicamente, 25% em logística, 2 fundos imobiliários, ou 4 se você quiser, tá? 25% de tijolo, 2 fundos imobiliários, 25% em híbridos, 2 fundos imobiliários e 25% em papel, 2 fundos imobiliários também, tá? Então, basicamente é você distribuir, por exemplo, 100 mil reais, 25 mil logística, 25 mil tijolo, 25 mil híbrido, 25 mil papel, tá? Ou 10 mil reais, 2.500, já entendeu, né? Então eu coloquei por quê? Dá 50% ancorado na segurança e 50% exposto a um risco um pouco maior e uma rentabilidade um pouco maior. Na média, isso aqui vai render para você ali hoje por volta de 11,5% até 12,5%, 12,75% ao ano, tá? De rendimento. Então é uma ótima exposição e claro, em quesito aqui, ó, dos fundos imobiliários, tá? Da quantidade aqui de FIIs, eu recomendaria você colocar ou um pouco mais, tá, do que 2 fundos imobiliários, ou até mesmo caso você esteja começando, seu patrimônio esteja menor, né, você colocar apenas um fundo imobiliário aqui, investir, aí seria 4 fundos imobiliários, no caso, um de cada segmento, tá? Só que quanto maior a quantidade de fundo imobiliário numa carteira, mais difícil fica avaliar essa carteira. Lembre-se disso, tudo bem? Então eu gosto de ficar na média, entre 10 até 14 ativos no máximo na minha carteira de fundos imobiliários e eu escolho os melhores do Brasil, na minha opinião e de acordo com a minha análise, tá bom? Então essa aqui é uma carteira bem simples, é uma carteira de fundo imobiliário. Eu vou mostrar para você no final aqui dessa aula a carteira já montada com alguns exemplos, tá bom? E olha só, terceiro ponto é a rentabilidade mais o aporte mensal. Para você calcular, né, a rentabilidade mais o aporte mensal da sua carteira, é bem simples na verdade, tá? O seu aporte mensal dividido pela porcentagem, ou seja, eu vou colocar ali R$1.000, eu vou ter aqui 25%, vai dar R$250. Basicamente com R$1.000 fica muito fácil, né? Mas às vezes você vai ter ali R$2.300, R$3.200 ou R$800, então você vai distribuir de acordo com a porcentagem que você quer em cada ativo, tá? E aqui você vai calcular a média de yield da sua carteira, que é muito importante. Por quê? Você precisa saber quanto a sua carteira rende anualmente falando, distribuir, cortar esse anualmente, dividir por 12, né, por mês no caso, e saber qual que é o yield médio da sua carteira. Olha só, definir o prazo para alcançar os R$2.500 é muito importante, como já expliquei para você, né? E para você saber qual que é o prazo, você tem que saber quanto você pode aportar todos os meses e inclusive também saber quanto de yield vai render a sua carteira todos os anos e consecutivamente todos os meses. Um exemplo aqui são 12% ao ano, em média 1% ao mês de rendimento, tá? No caso aí você precisa de R$2.500 todos os meses, ou seja, você vai ter que ter acumulado aqui R$265 mil. Aí você fala, poxa, 265 mil é muito dinheiro. Só que você vai distribuir, nesse caso, em 10 anos, em 8 anos, 10 anos, 15 anos e assim em diante. Quanto maior o prazo que você colocar para atingir esse objetivo, mais fácil fica o aporte mensal, tá? Eu fiz até um exemplo aqui na Mobius para ficar mais fácil. Olha só.
Eu peguei aqui o exemplo de R$ 1.195 por mês, tá? Com 12% de yield anual, tudo bem? E 120 meses, 10 anos, tá? Ou seja, você vai ter investido R$ 144 mil, vai ter lucrado só de juros R$ 124 mil e o total R$ 268.917. Esse total aqui em tabelas, recomendo inclusive que você entre nesse site e faça aí alguns testes, tá? Aqui você vai ter no final dessa brincadeira, vai estar rendendo para você R$ 2.516,49, que é praticamente quase o dobro do salário mínimo hoje, e você vai poder, se você quiser até, se aposentar em 10 anos, tá? Se você, por exemplo, olha só que legal, se eu volto aqui e estendo esse prazo para 25 anos, né, eu tenho aqui um resultado muito melhor. Olha que interessante, já vai para R$ 2 milhões, tá? 25 anos investindo R$ 1.195 em uma carteira que rende 12% ao ano, tá? Na tabela, nós temos aqui um resultado de, no final dessa brincadeira, R$ 217 mil por ano, tá? Se eu pego a calculadora aqui, eu tenho R$ 217 mil, assim arredondando, né? Eu vou dividir por 12, eu tenho um resultado de R$ 18 mil todos os meses de rendimento mensal. E convenhamos, né, para a maioria dos brasileiros, dá para viver muito bem com R$ 18 mil de rendimento mensal. Então, voltando aqui, você precisa saber qual que é o prazo que você quer estipular para alcançar esses R$ 2.500 de renda mensal, ou seja, algo próximo de R$ 260 mil, R$ 270 mil, coloca 270 para ficar mais fácil, tá? Eu quero R$ 270 mil acumulados em fundos imobiliários. Qual que é o prazo? Quanto maior for o prazo, menor tem que ser o aporte mensal. Menor tem que ser o valor que você vai investir todos os meses ali, tá? Quanto menor o prazo, obviamente, é proporcional, o aporte mensal tem que ser maior. Por exemplo, em 5 anos, se você quiser em 5 anos aqui, você vai ter que investir aí 3, 4 mil reais todos os meses para alcançar esse mesmo resultado, tudo bem? Então escolha quanto tempo você quer chegar nesses R$ 2.500. Agora, que é uma parte muito interessante, né? Que é a nossa carteira de fato, né? É uma carteira de risco médio, como eu já falei com você, e olha só. Esse é um exemplo, não é uma recomendação de aquisição de ativos, tá? Então, não use como recomendação. Claro que você pode pegar esses códigos e pesquisar sobre cada um deles. Inclusive, se você quiser uma carteira digital, você montar essa carteira online, né? Eu quero acessar minha carteira online pelo celular, pelo computador. Dentro do meu programa Mestre dos Fundos Imobiliários, eu disponibilizo essa carteira aí, uma baita carteira que você pode colocar lá, automaticamente ele atualiza os números para você, e os meus alunos têm acesso gratuito a essa carteira. É claro, você fazendo parte do Mestre dos Fundos Imobiliários, você pode ter acesso a essa carteira, o link vai estar aqui abaixo, tá? Então temos aqui, ó, HGLG11, super conhecido no Brasil, fundo de logística, XPLG11, outro fundo super conhecido, gigantesco, né? Ou seja, segurança. MAL11, que é um fundo de shopping, e o SNFF11, que é um outro fundo que também apresenta uma boa segurança, tá? Ele tem a dosagem certa de segurança e uma rentabilidade até que interessante, porém não é uma rentabilidade tão grande quanto o KNCR11, o MXRF11, o HGCR11 e o KNP11. São esses, olha só, essa parte aqui é a parte da ancoragem em segurança. Já essa parte aqui é a parte da ancoragem em rentabilidade. Então você mescla essas duas partes, consecutivamente você mesclando essas duas partes, você tem uma carteira de médio risco e consecutivamente você tem uma carteira equilibrada. Tá? Você não vai ter uma carteira que vai tender mais para o alto risco, vai pesar mais nessa proporção aqui, e nem uma carteira que vai pesar muito para o baixo risco e trazer a sua rentabilidade para baixo, né? Ela vai ficar num teor mediano aí, entre 12%, na verdade 12%, chegando até em 12,70% hoje. Ficou ótimo ali, né? Então, essa é uma rentabilidade média que essa carteira pode trazer para você, ela vai provavelmente trazer para você. É claro que você pode substituir os ativos, aqui nós temos um total de 8 ativos, né, distribuídos nessa carteira, e vale super a pena ter uma carteira de médio risco. Até porque você vai encontrar uma mescla muito boa entre segurança e rentabilidade, vai ter um meio termo ali que é muito bom e muito mais tranquilo para nós que somos investidores, tá? Então se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse aqui, me siga nessa outra rede social e aguardo você em uma próxima aula, em um próximo vídeo, e comente aqui também a sua opinião. O que você achou dessa carteira? Como está a sua carteira hoje? Ela está performando bem? Não está tão bem assim? Você gostaria de melhorar essa carteira? Então comenta aí a sua opinião. Um grande abraço, bons lucros para você. Muito obrigado por ter chegado até esse momento do vídeo e aguardo você em uma próxima.